Olá, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Todos nós guardamos memórias da infância, não é mesmo? Uma fase que parece tão simples, mas que na verdade guarda um dos maiores mistérios da nossa jornada. Hoje, com a ajuda do estudo sistematizado da doutrina espírita, a gente vai desvendar por que esses primeiros anos são tão, mas tão decisivos para nossa evolução espiritual. Já pararam para pensar nisso? Por que será que a gente começa cada vida de um jeito tão frágil, tão vulnerável? Qual é o sentido de passar anos e anos dependendo dos outros, aprendendo tudo do zero? Seria só um processo biológico e pronto? A doutrina espírita nos convida a olhar para a infância e enxergar algo muito mais profundo, um plano cheio de sabedoria para nossa alma. E aí que a gente chega na pergunta-chave, aquela que abre a porta para a gente entender todo o resto. Para o espírito imortal que nós somos, qual é a real utilidade de passar pela infância? A resposta para essa pergunta não só dá um novo significado para essa fase da vida, como também revela um dos mecanismos mais bonitos da sabedoria divina. E a resposta mostra que não é um acaso. A infância é, na verdade, um projeto. Ela serve a um propósito muito maior, uma finalidade que é essencial para o progresso de cada um de nós. Pensem nela como uma ferramenta, uma oportunidade que foi cuidadosamente planejada para o nosso bem. A chave para desvendar esse mistério está lá, em O Livro dos Espíritos. Ao reencarnar para se aperfeiçoar, o espírito fica num estado de maior acessibilidade. O que isso quer dizer? Quer dizer que, na infância, a gente está mais aberto, mais receptivo às impressões e aos ensinamentos que vão dar aquele empurrãozinho na nossa jornada evolutiva. E claro, para entender isso, a gente precisa lembrar o motivo de estarmos aqui. A gente reencarna para aprender e para evoluir. Cada vida é como uma nova série na escola, né? A infância, então, é o portão de entrada, é o ponto de partida estratégico de cada nova jornada. É o momento em que a terra da nossa alma está mais fofinha, mais fértil, para a gente semear as virtudes que a gente vai colher lá na frente. Mas o que significa, na prática, ser acessível? Significa que a infância é um tempo de, digamos, maleabilidade espiritual. É como se as nossas tendências e os hábitos de outras vidas fossem suavizados, ficassem em segundo plano, para que sementes novas e melhores pudessem ser plantadas sem tanta resistência, sabe? Essa frase é o coração da ideia. As impressões que a gente recebe são tudo. O amor dos pais, os exemplos dos educadores, os valores que são passados para a gente. Na infância, o espírito é como essa terra fértil, prontinha para receber essas sementes que vão definir como a árvore que ele vai se tornar nesta vida irá crescer. A lógica, então, fica bem clara, né? É como uma escadinha de 3 degraus. Primeiro, na infância, o espírito está mais receptivo. Segundo, as boas influências que ele recebe nesse período ajudam no seu progresso, no seu adiantamento. E o objetivo final de tudo isso, o terceiro passo, é o seu aperfeiçoamento moral e intelectual. É um caminho direto para a evolução. E se o espírito está tão receptivo assim, isso nos leva para uma outra conclusão que é inevitável. A imensa, a gigantesca responsabilidade de quem está ali ao redor da criança. A tarefa de educar ganha uma dimensão espiritual enorme. A doutrina não apenas nos explica o que é a infância, ela oferece um verdadeiro roteiro para essa missão sagrada. E olha, quando a gente fala em educação aqui, vamos muito além da instrução da escola. Estamos falando da formação do caráter, de guiar o espírito no desenvolvimento das suas virtudes. Então, qual é exatamente esse papel? É ser um parceiro no plano divino. É guiar o desenvolvimento do espírito, ajudando a corrigir aquelas tendências não tão legais e a cultivar o que há de bom. É apoiar a jornada daquela alma sendo um verdadeiro jardineiro de um espírito imortal. É, sem a menor dúvida, uma missão de um amor e de uma responsabilidade imensos. Bom, quando a gente junta todas essas peças, a nossa visão sobre a infância se transforma completamente. Deixa de ser só uma fase passageira para se tornar um dos momentos mais estratégicos e mais sagrados da nossa existência. E essa nova compreensão transforma tudo. Onde a visão comum enxerga apenas fragilidade, a visão espírita revela uma oportunidade única de aprendizado. Onde a gente vê inexperiência, na verdade, existe uma chance preciosa de renovação. O que para muita gente é só uma fase biológica, a gente passa a entender como uma verdadeira missão espiritual, compartilhada entre quem chega e quem recebe. E aqui está a grande conclusão. A infância é uma bênção, é a porta de entrada para uma nova etapa de progresso. Uma oportunidade de ouro que a misericórdia divina nos dá para que a gente possa reajustar nossa rota, sempre em direção à perfeição. E para a gente fechar, fica a reflexão. Com essa nova compreensão, como é que a gente passa a enxergar a criança que está diante de nós?
Ela deixa de ser só uma criança, não é? Ela se revela um espírito eterno em um momento sagrado de recomeço. E nós, seja como pais ou educadores, nos tornamos os guardiões dessa bendita oportunidade. Uma tarefa e tanto, né?